Bom dia, pessoal. Tá continuando a sequência de estudos com base em funções de obreiros. Vamos falar agora de mais duas funções, né, que é a função iniciando pela função de tesoureiro. E eu quero deixar como referência bíblica a função de tesoureiro no que está escrito no livro de Neemias, no capítulo 13, no versículo 13. Que é mais uma função que também é uma função do levita na sua origem. E lembrando que para aquelas denominações que têm o costume de chamar instrumentista de levita, também pode chamar tesoureiro de levita, porque o levita fazia também a função de tesoureiro. Então a gente já viu que o levita fazia a função de zelador. Todo mundo aí tem já como cultura saber que o levita fazia a função de músico, e agora eu estou trazendo mais uma atividade do levita, que é o tesoureiro. E nós ainda não estamos estudando sobre levitas, nós estamos estudando sobre funções e aproveitando e damos essa orientação, essa instrução para que as pessoas desmistifiquem que levita está relacionado exclusivamente a músico. Levita tinha várias atividades. E aqui então, como está em Neemias 13:13, diz: por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur. Então, aqui fica bem claro que era um dos papéis do levita. E existia a função do tesoureiro. Eu vou ler em outra versão. Diz assim: e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas. E com eles, Anã, filho de Zacur, o filho de Matatias. Então, sempre estou tentando ler aqui em duas versões, para que as pessoas tenham também uma oportunidade de conhecer essa variedade de versões. Então, claro, tesoureiro, né? Aquele que tinha um cuidado com relação a poupar, acumular, guardar. A função tesoureiro tem essas prerrogativas: guardar, poupar, acumular tesouro, né? Não uma função contábil. Então a função do tesoureiro é uma função de reter para que haja crescimento e haja aplicação prática desses fundos. Tá? Então vamos ler aqui um pouco sobre esta função. Nessa função, que é uma função muito difícil, cabe ao obreiro apresentar relatórios ao pastor, à pastora, e também à congregação sobre o andamento da situação financeira da congregação em relação ao templo. Então, tesoureiro, ele faz a contagem, ele tem o acompanhamento destes valores acumulados, e esses valores devem ser apresentados tanto para o pastor e para a congregação. Afinal de contas, por que não apresentar à congregação aquilo que ela mesma devolve? Então, como que surge o papel do tesoureiro? A congregação, ela entrega seus dízimos, ela entrega as suas ofertas financeiras, doações, e isso deve ser contabilizado, isso deve ser administrado. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em se apresentar um relatório sobre como que está a situação financeira, quanto que nós temos no caixa na conta da igreja, se a igreja tem uma conta bancária, que é muito importante que tenha, até para que, vamos fazer uma melhoria, para a gente fazer uma melhoria, então a gente vai precisar de X valor, vamos precisar pintar, vamos precisar mudar o piso. Para isso a gente precisa de dinheiro. Então o tesoureiro, ele fazendo esses relatórios frequentes para a congregação,
a congregação começa inclusive a estimar quanto que por mês está sendo arrecadado de dízimos e ofertas e quanto tempo será necessário nesse ritmo de arrecadação para que haja uma melhoria até dentro do ambiente, para que o ambiente fique mais agradável e etc. Então, aqui mais uma sugestão. Então, toda e qualquer atividade do tesoureiro deve ter a anuência do conselho da igreja, ou existem igrejas aí que não tratam com conselho, ou não trata com um agrupamento de membros da igreja que auxilie o pastor na tomada de decisão. A gente sabe que existem denominações que o pastor, ele é o pastor presidente, a palavra dele é a única e absoluta, que ele não busca um aconselhamento dentro das suas lideranças, dentro da própria congregação, para tomada de decisões, seja ela administrativa, seja ela eclesiástica e etc. Então, aqui eu não estou para julgar ninguém dentro da forma que conduz a sua denominação, mas é de bom tom que se siga aí algumas características, principalmente da igreja primitiva, que os próprios apóstolos, que foram colocados por Jesus Cristo como líderes, eles tinham por praxe tomar assento junto com os presbíteros, que nada mais eram do que pessoas experientes da sociedade e tomar decisões. Notem que até os apóstolos, quando foram tomar decisões, não era Pedro que tomava a decisão como líder dos apóstolos. Todos se reuniam, debatiam, pensavam, estudavam, oravam, e com base na reunião e na concordância deste grupo, aí se tomava decisões. Pedro, como líder, claro, apresentava essas decisões e era necessário ser talvez um pouco mais ríspido, mas nada era tomada decisão de forma unilateral ou exclusiva. Eu sou o senhor da razão, como algumas denominações ainda insistem em fazer. Mas, repito, não estou aqui para julgar a forma que se administra a sua denominação, mas para trazer boas práticas para que uma congregação ela esteja bem ativa e, claro, transparência é fundamental. Como eu falei, a função de tesoureiro é uma função muito difícil. Uma outra função de tesoureiro, além de apresentar esses relatórios, e todas as atividades que ele for fazer, ele tem a anuência do conselho da igreja, que ele tem a anuência, pelo menos a do pastor, se o pastor permitir que esse tesoureiro exista, que ele tome decisões também, até para aliviar suas cargas. Como que um tesoureiro alivia a carga dos pastores, por exemplo? Ele confere as contas a pagar, ele efetua pagamentos. Então, tem igrejas que tem folha de pagamento, tem secretária, tem alguém que faz a limpeza, tem alguém que faz segurança. Então, o tesoureiro ele efetua esses pagamentos diversos, transfere dinheiro para aquisição de material que a zeladoria precise, que a secretaria precise. Então, o tesoureiro ele tem por praxe avaliar caixa até para poder sugerir se vai poder fazer ou não uma determinada compra. Ele também efetua compras, ele estima dízimos e ofertas, ele faz o controle do fluxo de entrada e de saída, quanto que arrecadamos, quanto que saiu. Quanto mais detalhado esse relatório for, melhor. Ele faz a conferência da conta bancária, que é muito importante isso, para que a conta bancária também não fique exclusiva ali na mão de alguém. É muito importante ter duas pessoas, pelo menos duas, para assinar, que for um cheque ou autorizar uma transferência bancária. Então, quanto mais compartilhada for a gestão desta área, mais transparente, mais tranquilo eu posso garantir que será com relação à congregação. Outra função do tesoureiro é o sigilo. Ele deve manter total sigilo sobre dízimos e ofertas. Então, aquilo que é entregue pelos membros da igreja ou pelos visitantes naquele momento, como é feito em espécie, esse tesoureiro ele tem que ter a discrição. E eu ainda digo que ele tem que ter uma orientação espiritual para que ele não olhe
o dízimo e a oferta como uma forma de ostentação de um determinado irmão. Então, existem pessoas que elas podem doar em uma determinada quantia e outro em uma quantia menor. Então, o tesoureiro ele não pode ter essa característica de tentar lembrar quanto que está sendo doado ou quanto está sendo entregue de dízimo, né? Então, 10ª parte aí do que é arrecadado, então, pela pessoa. Então, o tesoureiro ele tem que ter essa total discrição e evitar comentários. Como ele faz parte e ele tem essa função, que é a função de contar o dinheiro arrecadado, então ele não pode fazer comentário, que o fulano deu uma moeda ali de 5 centavos e o outro entregou aqui um cheque de 5.000 reais. Tanto aquele que entregou o cheque de 5.000 como aquele que deu a moeda de 5 centavos são de igual importância e estão somando para o crescimento da obra de Deus e para o crescimento da igreja local. Então, outra função do tesoureiro, manter os comprovantes de pagamento em local adequado, então preocupar com essa parte contábil, até para poder apresentar esses comprovantes de pagamento, comprovante de compra, para as assembleias quando for chamada a prestação dessas contas. Então, é muito interessante essa prática de eu apresentar para todas as pessoas. Eu tenho um livro aberto, então qualquer membro da igreja fala assim, puxa, eu quero saber como que está a situação financeira da igreja. Então, por que não? Por que não? A gente sabe que tem que ter alguns cuidados, mas eu não tenho medo de falar para o meu irmão como que está a minha situação financeira. Eu estou falando do meu irmão dentro da minha linha familiar. Então, quando eu estou com um problema financeiro, eu ligo para o meu irmão e falo, meu irmão, eu estou aqui com um problema financeiro, você pode me emprestar um dinheiro, ou você pode me ajudar num parcelamento aqui de uma dívida, depois eu te devolvo. Se com o meu irmão eu tenho essa prática, por que não ter uma prática com os irmãos na igreja de abrir para eles como que anda a situação financeira da igreja, né? Então, até pelo lado positivo e às vezes pelo lado negativo, quando a gente quer que a igreja contribua com um pouco mais, por que não explicar? Olha, igreja, nós precisamos ampliar aqui a estrutura do templo, precisamos comprar mais cadeiras, porque tem gente que está ficando em pé. Só que para comprar mais cadeiras nós não temos fundo de caixa para isso. Hoje nós temos X valor no nosso caixa e porque nós gastamos com isso e com aquilo outro e nós precisamos de uma oferta especial para poder chegar nesse objetivo. Então, quanto mais transparente, também acredito eu que mais participativo será a congregação. Uma outra atividade que nós vamos aqui falar, né, é a do secretário. E como secretário, também quero deixar aqui um versículo. Está lá no livro de Esdras. Então nós vamos lá procurar o livro de Esdras. Está lá no livro de Esdras, no capítulo 7. No capítulo 7, no versículo 11. Esdras 7, 11. Diz assim, esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Então, diz aqui que existia uma pessoa chamada Esdras, sacerdote, e ele tinha uma função de escriba. Então, ele tinha uma função de escrever, que é uma das funções aqui que nós vamos atribuir ao secretário. Ele tem que escrever, relatar. Uma outra referência também que eu quero deixar com relação ao secretário, está lá no livro de Jeremias, no capítulo 36, versículos 26 e 27. Diz assim, antes deu o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a
Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondidos. No 27, então veio a Jeremias a palavra do Senhor, dizendo assim, essa palavra do Senhor veio, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo. Então é só para contextualizar que a função de secretário, que a função de escrever, a função de relatar, também foi utilizada na Bíblia. E eu quero deixar aqui, algumas pessoas me perguntaram, e eu terminei esquecendo de falar no último vídeo sobre a função, que era a função de tesoureiro. Ele falou, mas quem era o tesoureiro? Será que Jesus Cristo tinha essa prática de tesoureiro? Será que isso, como é um sacerdote, ele não precisa, ele é exclusivo? Então, eu vou colocar aqui uma prática que foi uma prática de Jesus Cristo, né? Porque as pessoas falam que o pastor ele não precisa de um tesoureiro. Não estou dizendo que precisa, mas como eu sempre falo, eu trago boas práticas. Eu quero trazer aqui uma boa prática, que foi a boa prática de Jesus Cristo. Está em João, no capítulo 13, no versículo 29. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então eu vou de novo falar agora, ler uma outra versão, diz assim, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para que a festa, ou lhe ordenara para que desse alguma coisa aos pobres. Então Judas tinha a função de guardar a bolsa, então ele tinha a função de controlar ali o que estava dentro da bolsa. Aqui eu não vou falar do caráter de Judas, eu estou falando da função, que é a função do tesoureiro, que alguns me perguntavam se era uma prática do Novo Testamento, se Jesus Cristo teria um tesoureiro. Falou, poxa, não vou falar aqui de Judas como o traidor, mas eu estou falando de Jesus que o escolheu como tesoureiro. Não estou falando de Judas como o traidor, e nem de por que Judas traiu Jesus. Mas eu estou falando que Jesus, com toda a sua sabedoria, escolheu alguém para ser tesoureiro. Aqui a história conta que esse tesoureiro aí o traiu. Mas também, depois a gente vai falar sobre personagens, a gente vai ver que tinham também outras pessoas que eram tesoureiros, e assim sucessivamente, tá? Mas só para esclarecer esse ponto. Vamos falar então do secretário, né, que é o tema desse estudo agora, junto com o tesoureiro. Então o secretário ele é responsável pelo rol de membros, ou seja, pelo agrupamento de membros. Então ele controla esse rol de membros, mantendo atualizado batismos, casamentos, aniversários. Ele mantém atualizado um rol de inativos, ou seja, de pessoas que em um determinado momento frequentavam a igreja e agora faz um período de tempo que não frequenta. Estou falando de um dia, uma semana, um mês, mas eu estou falando que a pessoa começa a se distanciar, passa 2, 3 meses sem vir à igreja e às vezes nunca é nem visitada. Por quê? Às vezes por falta de um controle de inatividade. Então é importante que a pessoa esteja ali atenta, né? Não estou dizendo aqui para fazer uma chamada. Olha, quem está presente hoje, mas pelo próprio convívio e frequência às reuniões, você começa a perceber que algumas pessoas não estão mais frequentando. Então ele tem que ter um controle dessa forma, tá? Então ele é responsável pelo mural de avisos, ele é responsável pelo apoio aos demais oficiais da igreja, então aos diáconos, os presbíteros. Então eles pedem um telefone de um membro, então o secretário deve estar a par disso. Então ele é responsável pela organização do gabinete pastoral, pelo registro na ata das reuniões da igreja. Isso aqui é muito importante, principalmente porque nas reuniões são tomadas decisões e se elas não são registradas em atas, elas terminam caindo no esquecimento.
Ou aquilo que foi falado numa reunião e não foi registrado, depois ele é alterado, ele é modificado por uma determinada pessoa. Então a gente precisa estar muito atento a isso, registrar em ata aquilo que foi tomado de decisão. Cuida da correspondência, prepara a agenda anual de eventos, ele é responsável pelos boletins, tem igreja que trabalha de uma forma bem interessante com o boletim dominical, que eu sou totalmente favorável a essa prática. Então enviar mensagem de aniversário, datas especiais para os membros, então é muito interessante, que coisa legal, né? Você receber uma mensagem de alguém que representa a igreja que você frequenta no dia do seu aniversário, numa colação de grau. Que coisa interessante, mostra preocupação, acompanhamento, irmandade. Prepara a carta de transferência e carta de recomendação. Carta de transferência sempre entre igrejas da mesma denominação. Carta de recomendação para outras igrejas de outras denominações. Então acompanha o andamento dos novos convertidos, os recém-chegados na igreja, cuida do registro dos bens da igreja, prepara rotinas para batismo, emite certificados, mantém total sigilo dos dados dos membros, em especial com relação a dados financeiros, etc. Então ele é responsável por apresentar os novos membros da igreja para outras pessoas da igreja. Outra prática interessante é atualizar o endereço dos membros. As pessoas podem mudar, às vezes quer fazer uma visita, a gente não tem como fazer uma visita porque o endereço não está atualizado, né? Então sempre pedir para que alguém ou cheque se está no mesmo endereço. Tem que zelar pela agenda de compromisso do pastor, função do secretário da igreja, colocar no mural de aviso ou no boletim dominical nome e telefone dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos, dos líderes de departamento, da própria secretária, dos dirigentes de culto, né? Então, colocar esses telefones no mural vai fazer com que as pessoas tenham acesso a esses líderes e com isso tirem dúvidas, ingressem em departamentos e etc. Responsável pela escala dos dirigentes de culto, também pela escala dos porteiros, com o cuidado de equilibrar em quantidade de oportunidades para o exercício, como também com o cuidado de que não choque a atividade secular com a atividade eclesiástica. Como, por exemplo, nós designamos que um determinado membro, um determinado obreiro, seja porteiro, mas o culto começa às 19 horas. Então a gente espera que o porteiro esteja pelo menos 15 minutos antes para que exerça sua função como porteiro. Mas esta pessoa, ela sai do trabalho às 19h30. Obviamente ela não vai conseguir chegar 15 para as 19 no templo. Então tem que tomar esse cuidado, para que também a obra de Deus seja feita com decência e ordem. Se a gente define alguém para fazer aquela atividade, dê também recursos para que ela exerça com toda a qualidade possível, que ela possa entregar o melhor. Então, tome esse cuidado para fazer uma escala de dirigente, uma escala de porteiro. Converse com a pessoa. Olha, neste dia você vai conseguir sair mais cedo do trabalho. Então, essa gestão de agenda é muito importante, né? Até para que a pessoa também não fique constrangida ou desanime e fale, não quero mais fazer isso porque eu sempre estou chegando atrasado, e etc. Então, e também a gente não crie essa cultura, que é uma cultura que as atividades da igreja sempre são deixadas para segundo plano. Claro, toda essa escala deve ser apresentada ao pastor ou à pastora e ele aprove. Então é importante que o pastor ele esteja aprovando tanto o boletim, como aquilo que vai ser colocado no mural, como as escalas. Então o pastor aprovando, tanto como por uma questão de obediência, mas como uma questão administrativa, porque ele é o representante, ele é o responsável aí pela condução. Então, uma ótima semana aí para todos. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima videoaula.